Bom, então bora abordar aqui um assunto que é normas de circulação e conduta, né? Norma geral de circulação e conduta. O que significa isso, gente? É o comportamento correto que o ser humano, né, deve adotar no ambiente de trânsito, né? O ser humano motorista. Porque muitos, quando olham para um trânsito e vê só os carros, não imagina que tem pessoas dentro do veículo. Não imagina que tem uma pessoa comandando aquele veículo. E cada um tem seus problemas. Né? Cada um tem seus problemas. Então a gente tem que ter um comportamento correto para evitar problemas no ambiente de trânsito. Certo? Às vezes o cara está preocupado, porque assim, quando você está sentindo qualquer... Né, o Código de Trânsito brasileiro diz o seguinte: quando você está assim, tá ansioso, fadigado, preocupado, né, que mais? Apaixonado, né, está sentindo algum problema emocional, né, tiver com as suas, como se diz, funções mentais e físicas alteradas, você não deve dirigir um veículo, não deve conduzir, porque sua atenção fica totalmente diferente, a gente tem que estar concentrado, né? Porque no ambiente de trânsito a gente encontra vários tipos de veículos. Nós podemos encontrar veículo de propulsão humana, isso na região, né, urbana, desculpa pessoal, veículo de tração animal também a gente pode encontrar, fora que tem os outros veículos, né, motocicletas, tem ciclistas, que é um veículo de propulsão humana também, né? Tem os pedestres, motociclistas, tem ônibus, tem caminhões, então, entre outros. E lembrando aqui, só para frisar, né? Só para frisar aqui, o veículo de propulsão humana e tração animal, esse trânsito é regulamentado pelo município, né? Trânsito de animais. Os animais, quando em rebanho, deverão ser conduzidos em grupos pequenos junto ao bordo da pista. Na parte de sinalização eu falei, quando eu mostrei essa placa, eu falei, quando os animais estão sendo transportados, tem que ser em grupo pequeno e acompanhado, né? Tipo, acompanhado por um adulto, né? Desse jeito. Então, o trânsito de animais tem que ser nesse sentido. Você não pode, quando você for utilizar ou transpor, ou utilizar um trecho de uma rodovia, um local onde passa veículos, vai ter essa placa sinalizando para os veículos, né, os condutores, e vocês que estão transportando esses animais, vocês têm que organizar em pequenos grupos, sempre com maior cuidado, e sinalizando e andando sempre à borda da pista, tá? Trânsito de tração animal, tá? Não devem andar em locais onde o fluxo de veículos são maiores, né, onde a legislação proíbe. Então, o veículo de trânsito animal deverão ser conduzido pela direita junto à guia da calçada, em locais que são permitidos, locais proibidos não. Ciclomotores. Na aula que eu estava passando sobre o processo de habilitação, eu falei sobre a ACC. E fiz um comentário que a ACC, né, tem gente que pode pegar, andar, que acha que anda em qualquer lugar, não pode. Né? A ACC é para andar nos bairros, inclusive as aulas são mais curtas, o processo é diferente. Né? Então devem ser conduzidos no centro da faixa à direita da pista. Né? Isso nos locais permitidos para você transitar com ciclomotores. Locais permitidos. Tá? Então, não foi nem ciclomotores, foi motonetas, não, ciclomotores, sim, exato, que são as cinquentinhas, eu tinha comentado lá que é nos bairros. Então, os ciclomotores tem que andar ao centro, né, bem ao lado, do lado direito da pista, e utilizar sempre, né, de forma correta. Se você fica mais para o cantinho aqui, né, os veículos tendem às vezes a passar muito perto de vocês. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Esses veículos devem andar em locais permitidos. Aqui, por exemplo, imagine só uma situação dessa, não tem como, o seu veículo não ultrapassa nem uns 50 km por hora. Então aqui é perigoso. Tá? Então procure sempre andar ao lado
É proibido o trânsito de ciclomotores nas vias de trânsito rápido. Aqui, ó, tá? Que é só um exemplo mostrando o lado direito. Então, motocicletas, motonetas, né? Quando forem andar nas faixas, no meio certinho, como se fosse um veículo, nada de andar nos cantinhos, tá? E os ciclomotores sempre o lado direito do local que é permitido, tá? A ilustração aqui é só para vocês terem uma noção para que lado devem ir, mas se fosse numa situação real dessa aqui, não pode ultrapassar. As bicicletas, na falta de ciclovia ou ciclofaixa, né, as bicicletas devem circular no mesmo sentido junto à calçada, né, na borda da via. As bicicletas não podem andar nos passeios nem nas calçadas, só se tiverem, né, uma sinalização permitindo que as bicicletas utilizem a calçada e os passeios. Aqui numa situação dessa, ó, se aqui tivesse uma placa, por exemplo, essa aqui está proibindo, esse rapaz aqui já estaria errado, né? Se fosse permitido com pedestres, ia aparecer uma bicicleta e o desenho de um pedestre, né? Se tivesse ordenando os lados, aí estaria os lados da bicicleta e o lado do pedestre. Se fosse ordenado, né, aleatório, aí teria um bonequinho em cima e uma bicicleta embaixo, como se o bonequinho estivesse andando na bicicleta em pé, né? Então ali é trânsito compartilhado entre ciclistas e bicicletas. E quando eles ordenam as posições, né, o lado que tiver a bicicleta é o lado que o ciclista vai ter que transitar. E o pedestre tem que transitar também do lado que a placa está informando, né? Beleza. O condutor, quando for ultrapassar uma bicicleta, um ciclista, quando for ultrapassar um motociclista, tá? 1,5 m de distância lateral, gente. Beleza? E os ciclistas, fica esse aviso para os ciclistas, né? Tem ciclistas que gostam de passear nos trechos em grupos, andem em fila indiana, não ande um do lado do outro. Muito perigoso. Quando o ciclista precisa utilizar uma faixa de pedestre ou uma calçada, ele tem que descer da bicicleta, né? Então, ele tem que descer da bicicleta. Por quê? Porque na hora que ele desce, ele equipara-se a um pedestre. Então, toda vez que um ciclista vai atravessar uma faixa de pedestre ou utilizar uma calçada, ele tem que descer da bicicleta e empurrar a bicicleta. Não pode pedalar nesses locais. O ciclista, quando ele vai atravessar uma via, se caso necessário, né, aqui é uma ciclovia. A ciclofaixa é quando é um cruzamento e ela é toda pintada de vermelho. Aí sim ele pode atravessar o cruzamento pedalando, né? Ele pode atravessar aquele local pedalando. Por faixa de pedestre, tem que descer e empurrar a bicicleta. Ok? Pedestres em circulação de vias, né, devem utilizar a calçada e o passeio sempre, tá? Sempre, sempre. Em fila, pelo menos no bordo da pista, quando não tiver calçada. Então, quando não tem calçada, ele tem que andar na borda da via, da pista, né? E em fila. Quando tem a calçada, ele vai para a calçada, ele não fica fora, ok? E quando eles estiverem em vias rurais, tem que andar ao lado, bem ao lado da borda da pista, de preferência no acostamento, se tiver, né? Se não tiver acostamento, fica bem na bordazinha e olhando o sentido oposto. O veículo tem que vir no sentido oposto, ele não pode ir andando no mesmo sentido que o veículo está indo, né? Ele tem que estar de frente para a contramão, como se diz. Bom, pedestre, quando vai atravessar, ele tem a faixa apropriada, certo? Tem uma faixa sinalizada. Quando não tiver, ele tem que observar os dois lados e atravessar de forma, né, perpendicular de uma calçada para outra, tá? De uma calçada para outra, assim, ó. Se não tiver faixa de pedestre, o pedestre, imagine, esqueçam a faixa de pedestre aqui, tá? Nesse exemplo. Então,
Imagine que o pedestre quer atravessar, mas não tem faixa. Então ele tem que atravessar dessa forma, perpendicular, de uma ponta da calçada à outra, em sentido reto. Tá? Se ele for atravessar assim, ó, já dá errado. Aqui no exemplo já é errado. Tá, ok? Então, quando não tiver faixa apropriada, e quando tiver a faixa apropriada, pare, levante o braço, dê o sinal de vida, espere o veículo parar, você atravessa, agradeça, muito obrigado, e vai direto para o outro lado da calçada, de forma perpendicular. Quando não tiver faixa de pedestre, pare, observe o fluxo. Na hora que der certo para você atravessar, na hora que estiver seguro, não tem mais veículos, você atravessa de forma perpendicular também. Tá ok, gente? Nada de ficar sendo uma barata tonta no meio da rua. Quanto mais tempo você atravessa... isso aqui, se você atravessa desse formato aqui, você fica mais tempo na pista. Você vai ser atropelado pelos veículos que vêm no sentido da direita para a esquerda. Você pode ser atropelado dos veículos que vêm no sentido esquerda ou direita. Aqui não, aqui é mais rápido. Você atravessa os dois sentidos de fluxo de uma forma mais curta. Então, prestem atenção, tá, galera? Prestem atenção. Motocicletas e similares. Para conduzir este veículo, o condutor deve utilizar sempre o capacete, viseira fechada, cinta a jugular atacada. Se o capacete é esse estilo aqui, tipo cross, né, que o pessoal chama, eu acho que é cross, usa o óculos de proteção, tá? Toda vez que for fazer as suas manobras, né, fazer mudanças e conversões, segurar o guidão com as duas mãos, com firmeza, né, ao fazer a curva, inclinar, empurrar o guidão, né, para o lado da curva. Se você estiver em alta e média velocidade, a inclinação sua é na mesma inclinação da motocicleta, esse é exemplo. Se você estiver em baixa velocidade, a inclinação da moto vai ser um pouco maior do que o do corpo. Vamos supor, a moto vai reto aqui e seu corpo sobe um pouquinho. Desvios de obstáculos também se usa. E em pistas escorregadias já é o contrário, você inclina mais do que a moto. Observar sempre o vestuário adequado, depende da área que você for utilizar, o correto, independente, né, do local que você está utilizando, usando o percurso, né? Se for nas áreas urbanas, nas áreas rurais, use sempre luvas, pessoal. Luvas, capacete, viseira fechada, tá? Use capacete, viseira sempre fechada, tá? A cinta jugular de uma forma atacada que ela não passe do seu queixo. Então mantenha sempre esses itens. Se você deixa a viseira aberta, o vento vai forçar a sua cabeça para trás, além de insetos, detritos, bitucas de cigarro. Eu já saí para o trabalho, no meio do percurso, um motorista da frente jogou uma bituca para fora e pegou na minha viseira. Se eu tivesse com a viseira aberta, eu tinha me machucado, eu tinha caído, uma bituca de cigarro. Pegou na viseira. Quando bateu na viseira, eu já fui encostando, olhando se não tinha caído, né, entre eu e o tanque, entre as minhas pernas. Foi a única coisa que eu fiz, mas eu consegui. Eu parei rápido. Mas diz aí, se fosse com a viseira aberta, tivesse pegado no meu olho. Então, gente, viseira fechada. Se você anda com a viseira aberta, cinta jugular aberta, pode vir um veículo com velocidade maior e vai forçar o capacete a sair da sua cabeça. Pode essa parte do queixo subir, bater no seu nariz, tampar a sua visão, dependendo da distância da queixeira do seu capacete. No momento de um acidente, na hora que você cai na moto, que você é jogado para fora, o seu capacete vai sair da sua cabeça antes de você tocar no chão. Ele vai sair no ar ainda. Enquanto você estiver no ar, seu capacete já está saindo. Já ejetou. Entendeu? Já saiu da sua cabeça. E aí você cai e bate com o crânio no piso. Então, use o capacete, viseira fechada, tá? Cinta jugular atacada. Use luvas, proteja suas mãos. Blusas de mangas longas, tá? Não precisa ser dessa. Se for em área urbana, você vai usar uma blusa mais leve, né? Proteger do sol. Use calça para proteger as pernas.
Botas, de preferência botas que protejam o tornozelo. Pode usar tênis? Pode. Não pode andar descalço, não pode pilotar esse veículo com sandálias que os dedos ficam expostos, rasteirinhas, essas coisas assim não. Tem gente que, já vi gente andando de croque. Croque é, desculpa, mas croque não é um calçado para quem está no hospital. Então você pilotar um de croque, dirigir carro de croque, esses tipos de calçados não podem. Você dirigir um veículo descalço não pode. Você dirigir um veículo com sandálias de dedo não pode. Entendeu? De salto, as moças andando, dirigindo um veículo de salto. Carro e moto, é os dois, não pode. Tá? Então, tentem usar o vestuário adequado, que protejam vocês. Tá? O passageiro desses veículos, né, pode ser conduzidos através do sidecar, né, que é o carrinho lateral, ou no assento suplementar. Aí o passageiro já segura um pouco mais firme, fica um pouco mais inclinado para ver a via e deixa o motociclista fazer a manobra. Não ajude ele a ficar querendo fazer as curvas junto com ele, inclinando junto com ele, não. Você vai adicionar um peso e vocês podem cair. Se o motociclista está em alta velocidade, né, e necessita de fazer uma curva com uma certa inclinação e você quer ajudá-lo, né, que é o ideal, é o correto fazer isso, é o passageiro ou o garupeiro pressionar os joelhos nos quadris do motociclista e segurar firme e deixa que ele faça a sua manobra. Você consegue, você fica firme, você vira tá firme e você virou o peso dele, e aí ele faz a manobra de uma forma correta. Não invente de ajudar o rapaz, não, o motociclista, que senão vocês irão se envolver em acidente, vai provocar uma queda. E o motociclista, quando for levar, né, o passageiro, capacete também, viseira fechada, cinta jugular, né? Se for um passageiro rápido, tudo bem, ele pode estar bermuda, sandália, pode ir tranquilo. Quando for descer, né, tem que descer pelo lado que não tem um escapamento, tá? Espere o motociclista parar a moto correta. Quando você tiver como passageiro, se o motociclista está para num cruzamento e ele coloca o pé no chão, você não coloque, fique com os pés no estribo. Você está passageiro, ele está te levando, você não está conduzindo, tá? E o passageiro tem que estar com os equipamentos obrigatórios de segurança. Motociclista, levar passageiro embriagado dá problema, é proibido andar com passageiro embriagado na moto. Inclusive, se não me engano, eu não sei se é proibido ou é recomendado. Eu vou até dar uma olhada se é proibido ou é recomendado, como se diz. Proibido transportar pessoas embriagadas no seu veículo no banco da frente. Recomendado levar o seu colega embriagado no banco de trás. Eu acho que é proibido levar a pessoa embriagada no banco da frente, porque ele pode dar uma de louco, meter a mão no volante, puxar o freio de mão, alguma coisa. Entendeu? Então, se não me engano, eu acho que não pode. É proibido que fala, não recomendado. Beleza? Então bora lá. A utilização do capacete de segurança e vestuário é de proteção, tá? Vestuário de proteção. Então, quando for dirigir fora das áreas urbanas, né, aí já uma vestimenta mais robusta, né, que proteja você melhor, mais eficiência, né, porque você está em velocidade maior. Tá? O ideal é você sempre estar com a vestimenta adequada para se proteger de insetos, do sol, certo, gente? Quando você sofre um acidente e você está com a vestimenta correta, o primeiro impacto, né, vai ser nessa vestimenta, vai ser nessa área que está te protegendo. Então, não vai ser tão danoso no seu corpo. Então, dá sempre com a vestimenta adequada, galera. E na cidade, procure andar com roupas coloridas, né? Acho que é na cidade, o pessoal recomenda muito. Isso aqui, utilize a vestimenta de forma adequada e segura para vocês. Agora, olha só.
Transportar menores de 10 anos em motocicletas, ciclomotores ou motonetas é uma infração gravíssima, tá? Multa R$ 293,47, 7 pontos na habilitação, suspensão do direito de dirigir e recolhimento da habilitação. Então, se você for transportar crianças numa motocicleta, motoneta ou ciclomotores, tem que ser de 10 anos para cima e ainda a criança tem que saber se segurar. E os equipamentos obrigatórios de segurança da criança é a mesma exigida do motociclista. Capacete do tamanho certinho da criança, certo? Pelo menos o capacete, tá? Então, e a criança tem que saber se segurar. Okay? Nada de usar cinta e nada de andar crianças menos dessa idade. Lembre-se da suspensão direta, infração gravíssima, ok? O cinto de segurança, agora aqui já é nos veículos, né, é obrigatório para todos os condutores. Se o motorista estiver dirigindo um veículo, ele está de cinto, o passageiro está sem cinto, o agente de trânsito vê, o motorista é multado porque o seu passageiro está sem cinto de segurança. O motorista, ele é responsável pela segurança de todos os ocupantes do seu veículo. Então ele tem que pôr a ordem. Tá? Então todos têm que usar o cinto. Se um tiver sem cinto de segurança, numa situação de acidente, essa pessoa que está sem cinto, ela vai se transformar em um objeto solto. Ela vai girar dentro do veículo, dependendo da situação do veículo, ela vai ser jogada para qualquer lado. Vai bater no motorista, vai bater nos outros colegas, nos outros passageiros, certo? Pode morrer, pode matar a pessoa, pode ser jogado para fora. Então, todos os ocupantes têm que estar de cinto de segurança. É um perigo, gente. Você está de cinto e uma pessoa não. É um ledo engano, o cara fala assim, eu estou de cinto, ele não está, se eu sofrer um acidente eu escapo e ele não. Que nada, ele te mata também. Ele vai se transformar num objeto solto. Então todos os ocupantes têm que estar de cinto de segurança. É uma infração grave se você não tiver e nem seus ocupantes utilizando o cinto de segurança. Se tiver um e o outro não, ainda inclui na infração, tá? Multa de R$ 195,23, 5 pontos e retenção do veículo. Transportar crianças. Crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo. Certo? Mas existem exceções. Quando o veículo só tem banco dianteiro, você pode transportar crianças no banco da frente. E quando você está levando crianças e tem mais crianças do que lugares no banco de trás, geralmente os bancos de trás cabem 3 passageiros. Se você estiver levando 4 passageiros, você vai pegar a criança de maior porte e colocar no banco da frente. Tá? Pode colocar no banco da frente. Então você pode fazer isso. A criança pode ter menos de 10 anos, só que ela é maiorzinha, você pode colocar ela no banco da frente e as outras no banco de trás. Mas para transportar as crianças no banco de trás também existe uma, né? Se você anda muito com criança, aquela situação aqui do banco de trás, né? Do banco de trás vai para o banco da frente. Gente, são situações adversas, né? Aqui a gente está só dando os exemplos, né? Agora, quando vai transportar crianças menos de 10 anos, aí tem que utilizar, né, os equipamentos obrigatórios de segurança para a criança, de transportar a criança, que são os dispositivos auxiliares, certo? Desde o nascimento até 1 ano de idade, bebê conforto, banco de trás, esse tipo de assento de dispositivo, ele é de forma com que a criança veja o movimento do para-brisa traseiro. A criança não pode estar olhando no sentido que o veículo está indo. Ela não pode estar nessa posição, tem que estar inversa, no banco de trás, sempre no banco de trás. De 1 a 4 anos, cadeirinha de segurança, né? De 4 a 7 anos e meio, vamos arredondar para 8 anos,
Usa-se o acento elevado quando não tem um acento elevado, né? Usa-se o acento elevado quando tem criança, a criança, no caso, quando tem 10 anos, entre 8 e 10 anos. Né? Aqui é meio estranho, que aqui fala assim, ó, entre 4 e 7 anos e meio, usa o acento elevado Buster. E entre os 7 anos e meio e os 10 anos, como é que transporta essa criança? Né? Então acho que deveria ter limitado até 10 anos, por exemplo, ou não sei, a partir desse outro. Eu acho que aqui deveria corrigir. Tá? Então olha só, crianças a partir de 10 anos de idade, se ele tem menos de 1,45 m, ele vai ficar no banco do centro, usando o cinto de 2 pontos. Crianças até 10 anos de idade, então está aqui a resposta. Ó. Então está aqui, ó. Até 7 anos e meio, usa o Buster. Entre 7 anos e meio até 10 anos de idade, e a criança que seja menos de 1,45 m, encontrei a resposta, olha só. Então ele vai ficar no banco, na parte do centro, né, no meio, no banco do meio, na parte de trás, usando o cinto de segurança de 2 pontos. A criança acima de 10 anos, acima de 1,45 m, ele vai ficar no cantinho e ele pode usar o cinto de 3 pontos. Então agora eu encontrei a vaga aqui, ó, o espaço, gente. Tá? Parágrafo único, aqui, eu falei, excepcionalmente, as crianças com idade superior, né, a 4 anos ou inferior de 10, menos de 45, poderão ser transportadas utilizando um cinto de segurança, né, em 2 pontos. Então aqui já tem um outro quadro, ó, crianças de 4 anos e inferior de 10, em situações, né, excepcionais. Está aqui, então anda no banco, na parte do centro também, né, utilizando o cinto de segurança de 2 pontos no banco traseiro quando o veículo for dotado originalmente deste cinto. Então tá aqui, ó, de 1 a 10 anos, cadeira invertida, né, a bebê conforto. De 1 a 4 anos, assento elevado, né, de 1 a 7 anos e meio, o Buster, né, aqui é a cadeirinha, perdão, aqui é o Buster, é o assento elevado. Acima de 10 anos pode ser utilizado no banco de trás, e acima de 1,45 m também, né, com um cinto de 3 pontos. Se você transportar crianças no banco da frente, né, de menos de 10 anos, não é infração de trânsito, tá bom? Não é infração de trânsito. Quando você anda no ambiente urbano, não, deixa eu corrigir aqui, quando você vai se deslocar, vai transitar, porque é trânsito. Trânsito é um deslocamento por pessoas, animais, por veículos, né, utilizando a via terrestre, né? Então, se ele tiver, e a via terrestre é calçada, ilha, canteiro central, ou seja, saiu de casa, está na calçada, você já está no ambiente de trânsito. Então existem, isso é trânsito, tá? Então é a utilização da via por pessoas, animais, por veículos, pode estar parado, pode estar em grupo, pode estar conduzindo, pode estar fazendo operação de carga ou descarga, né? Então isso aí significa trânsito. As vias de trânsito, existem 2 vias, são as vias urbanas e as vias rurais. Via urbana é quando ao longo da pista existem imóveis, né? Existem imóveis, construções seguindo, né, a pista. Então consideramos vias urbanas. Vias rurais é quando não há imóveis ao longo dela. Saiu da cidade, está na via rural. Vias urbanas é quando tem imóveis ao longo dela. Tá ok? Nas vias urbanas, aí nós temos vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Esses 4 tipos de vias faz parte da via urbana. Vou relembrar aqui, ó. Existem, né, na via terrestre,
utilizada para trânsito, existem dois tipos de vias: vias urbanas e vias rurais. Só tem esses dois tipos, somente. Tá? Aí nas vias urbanas, aí nós temos via de trânsito rápido, arterial, coletora, local. Por que tem essa diferença? Porque tem vias que o fluxo é maior, tem vias que o fluxo é menor. E cada tipo de via tem uma regra, visando a segurança. Tá? Então, esse é um tipo de via nas vias urbanas. Nas vias rurais, nós temos as rodovias e as estradas. Rodovias são vias pavimentadas, estradas são vias que não são pavimentadas. Né? Aí, né, muitos discutem, falam sobre outros tipos de vias que tem nas vias rurais, que são as vias vicinais, que são vias não pavimentadas que fazem ligação entre uma cidade e outra. E as estradas são vias não pavimentadas, e a diferença é essa, que não faz ligação entre uma cidade e outra. Mas ela é considerada, ambas é considerada estradas, porque elas não são pavimentadas. Tá? Então, a regra vai ser a mesma. Então, se você ler na prova, num simulado, falando sobre vias vicinais, a diferença dela para uma estrada é só esse, que não liga uma cidade a outra, mas ela tem a mesma característica. Elas não são pavimentadas, elas existem animais, você pode encontrar animais extraviados, você pode encontrar trânsito de veículos de tração animal, né, que são veículos lentos, vagarosos. O que mais que você pode encontrar? Em determinadas épocas do ano fica difícil de você transitar naquele local. Então, ela tem a mesma característica, a velocidade é a mesma. Né? A diferença é que as estradas não faz ligação entre cidades. E quando faz ligação entre cidades, ela se chama vicinal, somente. Tá? Mas a característica e a velocidade é a mesma. Nas vias urbanas, via de trânsito rápido são vias de acessos especiais. São vias que não têm cruzamentos. Nem semáforos tem, às vezes. Tem controladores de velocidade. Tá? As vias de trânsito rápido não dá acesso direto aos lotes lindeiros. O que é lote lindeiro? São as casas. As casas tudo uma do lado da outra, organizada. Tá? Então, a via de trânsito rápido não te dá acesso direto aos lotes lindeiros. Ok? Se você mora numa via arterial, a casa que você mora, ela é localizada numa via arterial, ou numa coletora, ou numa local. Essas três que eu acabei de mencionar aqui, ó, abaixo de via de trânsito rápido, essas três aqui, essas dão acessos diretos às suas casas. A de trânsito rápido não. Tá? A de trânsito rápido, o pedestre não pode atravessar em nível, tem que utilizar as passarelas. Certo? Inclusive, segundo informação que eu tive, se um pedestre atravessa uma via de trânsito rápido e porventura ele é atropelado, se caso acontecer ele ser atropelado, se não me engano, eu acho que aparece, acho que é laudo, acho que é no laudo, causa morte, suicídio, segundo informações que uma vez me passaram. Tá? Então não vou confirmar, mas segundo essas informações é que é isso. Se algum pedestre atravessa numa via de trânsito rápido e é atropelado e chega a falecer, né, é suicídio ou tentativa de suicídio. Tá? Bom, via arterial, geralmente ela é controlada por semáforos. Tá? Geralmente ela tem um controle nas interseções por semáforos. Então o fluxo dela pode ter faixa de pedestre, tá? Te dá acesso à sua residência, aos lotes lindeiros. Coletora, gente, ela coleta os veículos, organiza e redistribui. Ela dá
ela te dá, você mora em uma via local, que é uma área mais restrita, e aí para você sair do seu trabalho, você pega uma via que os vizinhos da outra rua pega também, entendeu? Ou o vizinho da rua de baixo também pega essa mesma via. Essa via que dá a saída, né? Essa via que dá a saída das residências, dos locais onde vocês moram, né? Se caso você mora em uma coletora, se caso você mora em uma arterial e você precisa entrar em certos acessos menores ou outras regiões, você vai usar a coletora. Você entra, ela te coleta e te direciona para onde você quer. Aí ela organiza e depois você sai. Então nós chamamos de coletora. Coleta os veículos, organiza e redistribui. Via local são áreas mais restritas, né? É aquela área bem tranquila. Geralmente a molecada joga bola na frente de casa, né? Fica muitas vezes, né? São vizinhos antigos e tem aquela velha mania de sentar na calçada, bater um papo, fofocar, né? Nessas vias locais, o movimento de veículos que tem nela geralmente é dos seus vizinhos, né? Com mais frequência, né? Que você vê com bastante frequência. Eu falo com mais frequência porque às vezes pode aparecer um outro veículo que não é da região, quando vai lá por algum interesse, né? Então, mas a maioria do movimento de veículos que está na via local é da sua vizinhança, certo? Então por isso que a gente diz que é uma área mais restrita. Um condomínio fechado é considerado uma via local. Então a velocidade dela é mais baixa, não tem semáforos controlando. Então, geralmente ela não faz ligação para outra região do bairro. As vias locais, você sempre tem que... Você está nela, de repente você já está em outra ruazinha menorzinha, com o mesmo movimento, de repente está em outra, e depois já pega uma com fluxo maior, que é o que vai coletando todos os veículos das vias locais, aí essa te dá a direção para outra região da cidade. As locais não. Tá, joia? Então, esses são, no caso, as 4 vias que compõem a via urbana. Tá? Lembrando, nós temos só 2 tipos de vias: vias urbanas e vias rurais. Ok? Rodovia, via pavimentada, estradas, vias não pavimentadas. Bom, na via de trânsito rápido, como o acesso dela é especial, o fluxo é livre, o trânsito é livre, não tem quebra-molas, não tem interseção em nível, não tem semáforo, a velocidade máxima nessas vias é 80 km por hora. Isso quando não tem placas de sinalização, tá, gente? Essas velocidades que eu vou passar aqui, de cada tipo de vias, ela tem essa velocidade, né, que eu estou mostrando para vocês, é quando a via não tem sinalização. Então, quando você identifica que você está numa via de trânsito rápido e você não viu, não tem sinalização naquela via, né, até o momento você não viu nenhuma placa falando qual é a velocidade que você deve aplicar, então a máxima vai ser 80 km por hora. Em uma arterial, se você tiver num tipo de via arterial e você não encontrar sinalização falando qual é a velocidade máxima que você deve aplicar, então ela será 60 por hora. Coletora, 40 por hora. Local, 30 por hora. Ok? Então essas são as velocidades de cada via quando não há sinalização. Se você estiver em uma rodovia, que são as rodovias, são o local pavimentado, né, a velocidade pode variar. Tá? A velocidade pode variar. Entre 80, melhor colocar 80, porque geralmente você encontra sinalização de 80. Então eu vou me basear com a máxima da sinalização, que a gente vê com mais frequência. Quando você mora numa cidade maior, então você vê uma velocidade com mais frequência maior. Então por isso que eu vou colocar entre elas, entre 80 e 110 km por hora. Então se você está em uma rodovia
né, que não tem sinalização, a máxima que você pode colocar é 110 km por hora, desde que eu esteja conduzindo automóveis, veículos, né, particulares, caminhonetas e motocicletas. Se você tiver em uma via, sim, detalhe, isso aqui é em uma via dupla, vias de duplo sentido. Quando é uma via de mão simples, né, quando não tem sinalização, a velocidade pode variar, pode diminuir um pouco, pode chegar a 100 por hora. Quando não tem sinalização, 100 por hora. Quando tem, você vai obedecer a sinalização. Quando numa via simples, de mão única. Quando é uma via de mão dupla, quando não tem sinalização, aplica-se 110 km por hora. Se tiver a sinalização, obedece a sinalização. Se eu estiver dirigindo os outros tipos de veículos, como caminhões, ônibus, veículos tracionados, articulados, aí a velocidade máxima até 90 km por hora, quando não tem sinalização. E nas estradas, todos os veículos andam no máximo 60 km por hora, tá? Quando não tem sinalização. Vias vicinais, mesma coisa. Ok? Então essas são as velocidades. A velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima. Na parte de sinalização eu falei o seguinte, que vocês sempre irão ler as placas contendo velocidades, vocês irão ler sempre velocidade máxima. Se você estiver em uma rua que a velocidade é 10 km por hora, aquela lá é velocidade máxima, 10 km por hora. Tá ok? Então, quando você vira as placas mostrando a velocidade máxima, você pode andar na máxima, é proibido ultrapassar a máxima, você pode andar na máxima, tá? Ou você pode andar menos, você não é obrigado a andar na máxima, você pode andar menos. Aí você vai dividir a velocidade máxima por 2. Aí você vai ver qual é o limite mínimo, né? Porque também eu não posso andar devagar demais, dependendo da via, eu não posso andar tão devagar assim. Então, você está em um local, né, com automóvel, a velocidade numa via de mão dupla, a máxima é 110 km por hora. Então, não precisa andar 110. Se tiver uma placa falando, você deve, que tem a velocidade, mostra uma placa falando, velocidade máxima permitida, 110. Quando não tem, é 110. Eu posso andar? Eu sou obrigado a andar? Pode andar? Pode. Obrigado não. Então você pode diminuir. Você pode andar 80, 90, 100, a 110. Não pode ultrapassar os 110. Tá? Então você não é obrigado a andar na velocidade. Então vocês nunca irão ver uma placa falando velocidade mínima. Sempre irão ler máxima. E quando você quiser andar devagar, você pega a máxima, divide por 2 para você saber o limite, até o quanto devagar eu posso andar naquela via. Ok? São permitidas velocidades diferentes desde que sinalizado. E uma dica, nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias de áreas de estacionamento privado e de uso coletivo, a sinalização de regulamentação da via será implantada a partir e mantida por conta do condomínio, do proprietário do condomínio ou o próprio condomínio, né? Então, isso eu já tinha explicado, né? Já tinha explicado isso na questão de sinalização que vocês devem obedecer, proteger. Que mais? Obedecer, proteger, respeitar, né, a sinalização de trânsito. E vocês não podem fazer implementações ou implantar sinalização de trânsito. Beleza. Então tá, gente. Dúvidas? Estarei esperando vocês lá na salinha virtual. Então valeu, até mais.